pessoal, tudo bem? Hoje aqui no NGCast temos um convidado de vendas, muita experiência, por mais que ele seja novo. Exatamente. É uma pessoa de grande espiritualidade. E vamos lá, vamos apresentar o grande Júlio. Júlio, seja bem-vindo. Obrigado, William, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que venho acompanhando o projeto de vocês, tudo que vocês vêm empreendendo, esse sucesso que vocês têm. Esse bate-papo aqui com você é uma satisfação, uma alegria. Que bom, é muito importante para a gente conhecer um pouco mais de vendas de carro, sobre a sua origem. E vamos começar, né? Como tudo começou? Olha, começou lá no interior de Goiás. Eu sou de Caldas Novas, de família simples, mãe solo, né? Criou a gente sempre com bastante dificuldades, somos 6, eu sou o mais velho e com muitas responsabilidades desde novo, comecei a trabalhar muito novo. Com 10 anos de idade, um dos trabalhos que eu tive foi para pagar minha mensalidade de artes marciais, porque eu queria treinar artes marciais, minha família não tinha condições de pagar. Então, comecei minha carreira nas artes marciais, sempre intercalando com outros trabalhos. Então, comecei a treinar com 10 anos, com 15 anos me tornei professor de artes marciais e dei aula até os 21, onde eu migrei para a área de vendas. Comecei trabalhando em vendas com o Freshno, que é multipropriedade. Olha que bacana, Freshno. É, o Freshno. É a fração. Né? A fração. Você tem a propriedade compartilhada, ela é herdável, é escriturada, mas tem o diferencial do intercâmbio. Então você compra um apartamento que você utiliza algumas semanas do ano, divide ele com outras pessoas, mas para você não ficar sempre preso no mesmo lugar, você consegue trocar a sua semana no seu apartamento, você consegue trocar por um hotel em qualquer outro lugar do mundo. Caramba, já tô comprando já. Você é bom de vendas mesmo. Tem muitos benefícios. E que trouxe você de Goiás para Mogi? É bem curioso e aleatório também, porque eu estava morando há 1 ano em Goiânia, pouco menos de 1 ano em Goiânia, e a minha tia, que tem um canal de culinária, um dos maiores do Brasil, recebeu o convite de participar de um reality show de culinária no SBT, apresentado pelo Thiago Abravanel. Uhum. E a gente foi participar porque era família contra família, né? E após esse reality surgiu a oportunidade, foi gravado aqui em São Paulo, surgiu a oportunidade de eu vir para Mogi a trabalho, então eu vi e estou aqui, vai inteirar aí 7 anos. Olha que bacana. E com essa trajetória de vendas, como tudo começou? Com vendas começou com o Freshno, né? Certo. Aí eu trabalhei um tempo no Freshno em Caldas Novas, recebi uma proposta para ir para Goiânia para gerenciar uma balada lá. Ah, é? Ficou quanto tempo na balada? Nem um dia. Porque eu mudei pra Goiânia, depois que eu me mudei minha vida completamente. A proposta caiu porque disseram que refizeram as contas lá, não ia ter orçamento pra me pagar. Então eu fiquei desempregado ali uns dois meses e procurando trabalho, foi aí que eu comecei a trabalhar com carro. Comecei a trabalhar na Usados de Luxo, foi a minha primeira experiência com carros, um dos maiores perfis de vendas de carros de luxo da internet, do Instagram. Um dos pioneiros, é um trabalho, uma venda bem exclusiva, então não é você estar... Hoje porque se tornou uma loja física, mas na época você não está passando pela rua e aí você entra, visita e dá uma olhada nos carros. Era tudo agendado, um serviço bem exclusivo. E vendeu bastante? Bastante. Que bacana. E é técnico ou é o dom a venda? A venda ela é técnica. A venda ela é técnica e processos. Muitas das habilidades que você tem que ter em vendas, elas são desenvolvidas. Uma delas é a comunicação. Por isso mesmo que não é dom, porque as pessoas acham que para você vender você tem que ter um dom da comunicação, o dom de você ser falastrão, e hoje essa teoria já caiu por terra. Não basta você só ser falastrão, você tem que entender do cliente, saber fazer boas perguntas, né? Falastrão se diz no sentido bom, né? É de uma pessoa que está ajudando, explicando, detalhando, né? Essa parte. Também, mas tem aquele... Hoje já não tanto, porque o mercado fez o vendedor ele se aperfeiçoar. Porque hoje você já não pode... Você já não tem como você falar qualquer coisa, porque o consumidor ele vem munido de informações. Muitas das vezes ele quer a sua intermediação ali, mas ele já chega com todas as informações prontas. E o que separa de um grande vendedor para um vendedor assim comum?
Qual a diferença? A grande diferença está aí na prospecção, em você gerar novas oportunidades de fazer negócio, de você falar com mais pessoas. Tem gente que às vezes se pergunta, nossa, eu trabalho ali na preparação, eu estudo bastante, estudo mercado, estudo técnicas de vendas, né? Eu consigo fazer uma boa abordagem, faço uma boa sondagem, sei fazer fechamento, mas estou vendendo pouco. Essa virada de chave está na prospecção. Você está vendendo pouco, você está fazendo todos os processos ali certo, mas você está falando com pouca pessoa. Então, a chave de quem vende muito é gerar muitas oportunidades de venda. E a internet é ótima para isso, né? Excelente. E como você faz isso na internet? Na internet, eu faço com o conteúdo orgânico, né? Que é com a produção de conteúdo, e com o tráfego pago também. E será algum vídeo aqui? Bom, não sei se vai ter aqui, mas tem bastante lá na internet que a gente produz bastante. Aqui, ó. Separamos alguns aqui, ó. Olha só. Então esse vídeo... São bem atuais esses vídeos. Explica um pouquinho desses vídeos pra gente. A gente tem 2 veículos premiums aqui, que um é o Audi TT, Land Rover, e um vídeo geral da loja. A gente tem hoje mais de 80 opções de veículos na loja, veículos próprios, que é um grande diferencial. Então, a documentação toda em dia, não precisa ficar esperando a resposta de um terceiro, é tudo muito rápido. E lá, qual que é o diferencial das vendas que você acha que a loja tem? Tem 2 diferenciais da loja. Um deles é o pós-venda. O pós-venda é a garantia, porque vender é fácil. A dificuldade maior na venda de carro é o pós-venda. Então... tudo que precisa ser feito, a gente dá todo o suporte para os clientes, garantia de 3 meses, né? E o segundo diferencial é o financiamento para negativados, ou o score baixo, né? Uhum. A pessoa tendo restrição ou score baixo, renda comprometida, ela consegue financiar com a gente dando metade do valor total do veículo de entrada. A diferença a gente parcela em até 36 vezes no boleto. E quando compra, também tem alguma porcentagem que paga da primeira troca? Ou quando já é cliente nosso, de praxe o mercado trabalha com uma margem de 20%. Ou seja, você vai colocar o seu carro na troca, o lojista vai pegar 20% abaixo da tabela FIPE. Disso para mais, né? 20%, 30%, 40%. Disso para mais. Uhum. 20% é o que a gente trabalha na primeira troca. Se tornou cliente nosso, está no sistema de financiamento próprio, após um ano... trocando de carro em um ano, 10% abaixo da FIPE. Então a depreciação é muito pequena, fora outros benefícios. Pô, que legal, meu. Muito legal. Bacana. E nisso, para você, essa e rejeição, como é que é a pressão de você ter que vender um carro, você tem uma meta para bater por mês, e essa, de vez em quando, a pessoa vai lá, namora o carro e acaba não fechando o casamento. Como é que funciona? Então, a rejeição, ela faz parte do processo de vendas. Por isso que eu digo que vendas é um processo. Então, você pensa que existe um funil de vendas. Claro que o funil é uma boca maior e vai afunilando. Então, as pessoas começam ali onde você faz o marketing da empresa, os clientes têm contato com o seu produto, com você. Aí, alguns fazem test drive, outros entram em negociação, financiamento é aprovado. Então, de 100 pessoas que querem comprar o carro, que são potenciais clientes, no final 10 fecham. Um exemplo. Estou usando esses números como exemplo. Então, eu entendo que de 100 pessoas que eu vou falar, 90 vão me dizer não. Ah, tá, entendi. Então, você já sabe que... Sim, então quando eu tenho essa métrica, eu sei quantos nãos eu vou escutar para vender um número X. Então, por exemplo, se eu quero vender o dobro, se eu estou vendendo 10 carros e eu estou prospectando 100 pessoas, se eu quero dobrar o meu resultado, a minha meta deve ser dobrar a minha prospecção. Então, na próxima vez, eu vou prospectar 200 para poder vender 20. E falando nisso, qual o momento mais difícil que você já teve? O momento mais difícil foi quando eu comecei na área de vendas. Eu estava trabalhando como vigilante e professor de artes marciais. E eu estava em uma loja que vendia ingressos para o resort, para um dos maiores resorts do Brasil. E nessa empresa, muitos gestores das áreas de vendas me chamavam. Falavam, olha, você tem bastante potencial, quero te trazer para cá, para a sala de venda. Só que lá é parecido um pouco com Fractional, mas lá é pacote de férias.
Você contrata ali, você poder usufruir do resort, dos hotéis por um período de tempo, né? E só que ali tinha um gestor que ele não era gestor meu, mas não era supervisor meu, mas ele era gestor de onde eu trabalhava. Então, por mais que mais de um gestor da área comercial quisessem me levar, quando eu chegava nele, ele me barrava. Então, para entrar na área comercial onde eu queria, foi um dos momentos mais difíceis. E o que me cativou, assim, que me fez ter vontade de trabalhar com vendas foi essa busca diária por metas, esse dinamismo do dia a dia que eu não estava encontrando trabalhando como vigilante, essa busca por aprimoramento constante. Então, isso foi o que me despertou o desejo de trabalhar com vendas. E qual foi sua maior venda? A minha maior venda foi uma Ferrari California. Ela foi vendida por 830 mil. Essa é onde eu trabalhava na Usados de Luxo, a gente fazia intermediação de venda à distância, ou seja, o cliente que o carro estava em São Paulo, o cliente comprador era de Minas Gerais, e então ele comprou o carro confiando 100% na empresa, ele só pagou e o carro chegou na porta dele. Confiando na sua palavra. Confiando na minha palavra. Olha que legal. E chegou do jeito que ele queria? Exatamente do jeito que ele queria. Olha que bacana. E qual foi o momento mais difícil de uma venda que você fez? De uma venda? Olha, dificuldade a gente enfrenta todos os dias, ainda mais trabalhando com vendas de carro. Às vezes é uma documentação que não está em dia, do cliente, algum carro que às vezes surge um imprevisto e a gente tem que resolver, algum trave no financiamento, regularização de CPF que o cliente nem sabia e que depois, quando a gente já está para pagar a ficha do financiamento do carro, a gente descobre. Então, todos os dias, a gente que trabalha com carro, a gente é acostumado a ter traves nas nossas negociações e resolver. Bacana. E um momento assim que você acha que foi magnífico, assim, que a pessoa queria, o sonho daquela pessoa era comprar um carro e você conseguiu realizar esse sonho? Olha, existem sonhos de todos os tamanhos, né? Sim. A gente realiza sonho todos os dias. Aquele carro a gente vende carro de A a Z, carros de 10 mil a meio milhão, hoje nós temos em estoque. Então, são sonhos de tamanhos diferentes. Eu trato como um sonho aquele carro de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, todos são sonhos sendo realizados. Bacana. E deixa eu fazer uma pergunta. E carro elétrico que está na moda agora, hoje em dia, né? Sim. Bastante carro elétrico para economia, não gasta mais imposto. Certo. O que você acha? Qual a sua opinião sobre carro elétrico? O carro elétrico em si, ele é bom. Realmente ele é econômico, né? Porque você vai ter ali um gasto com o seu carro de consumo elétrico, 10 centavos por quilômetro, a combustão, 60 centavos por quilômetro. Então, assim, realmente é uma economia grande. Por mais que o carro elétrico, por ser 30% mais pesado que o carro a combustão, ele vai consumir mais ali dos pneus, dos amortecedores, né? Realmente não paga IPVA, então você já tem aquele peso ali de pagar o IPVA no início do ano. É mais econômico. O que pega é na revenda. Porque na revenda você comprou um carro após um ano, você já tem uma desvalorização aí da tabela de uns 45% da FIP. 40% a 45% de um ano, é isso? De um ano. Você perde. Já quase perde. Metade do carro, então. Perdeu metade do carro. Em um ano. Em um ano que você comprou. Sim. Por quê? Porque a bateria ela vai se modernizando muito rapidamente. Então, o carro do ano passado, a tecnologia dele já se tornou, principalmente da bateria, já se tornou obsoleta. E os dos novos? Oi? Daí, cada vez mais os novos vão se renovando e guardando mais carga, é isso? Vão se renovando, a autonomia é maior. A velocidade também? A velocidade do torque. Por incrível que pareça, né? O carro elétrico você não paga IPVA, né? E o carro elétrico é o que mais danifica o asfalto. Porque a maioria das pessoas acham que o que danifica o asfalto é o peso do carro, mas, pelo contrário, é o torque, é a saída do carro. É o peso, mas a resposta imediata da tração do carro. Então, o carro elétrico é o que mais danifica, né? E não paga esse custo. E não paga, Paga com o aspecto da sustentabilidade. Né? Ah, entendi. Você compraria um carro elétrico? Não. Você compraria hoje em dia o carro que é a diesel, a gasolina, a álcool, flex? Qual que é? Você acha que é um bom carro que vende bastante? Olha, o carro flex vende bastante. Ah, é?
Hoje em dia, que se você fosse Assim, comprar o que carro você compraria para para quem, uma família? para quem pensa em um carro econômico, que vai ter uma boa autonomia, 19, 20 km por litro, o híbrido. O híbrido é uma boa opção. Agora, o carro elétrico, ele é perigoso, porque a gente ainda não sabe como que vai lidar com a bateria do carro. Porque a bateria do carro, ela tem uma garantia, do carro elétrico, tem uma garantia de 8 anos, ou 160 mil quilômetros. Porque a gente roda, em média, 20 mil quilômetros por ano. Vezes 8, 160 mil. Então, daqui a 8 anos, os carros elétricos já não vão perder a garantia da bateria. A durabilidade da bateria, a vida da bateria são de 10 a 20 anos. Então, daqui a 10 anos, a gente vai descobrir como que vai ser descartado essas baterias e como que os consumidores vão lidar com esse carro que precisa trocar a bateria. Sendo que é uma bateria hoje, de um dos carros mais simples, você vai pagar 50 mil. 50 mil só para troca da bateria. Então, quer dizer, só para trocar a bateria. Era 300 mil o carro, pagou 150 mil. Sim. Depois ele vai ter que gastar mais... É o que? 10%, 20% do carro? Exato. E assim, a bateria será o valor do carro. Porque você pega um carro elétrico hoje no Brasil, um dos mais simples, valores mais baixos, você vai pagar Mini Dolphin da BYD, você vai pagar 130 mil. 130 mil. Se você for comprar esse carro nos Estados Unidos, ele é 25 mil ou 30 mil dólares. Convertendo para o real, realmente, é a mesma coisa. 130, mais ou menos o mesmo valor. 30 mil dólares, 130 mil reais. Só que é diferente você ter um carro desse de 130 mil recebendo em real e você ter esse mesmo carro recebendo em dólares, né? Então, assim, é um carro bom, porém não é um carro bom para o Brasil. Porque nós não temos estrada para isso, nós não temos pontos de recarga para atender todo mundo. A gente tem 21 mil pontos de recarga no Brasil, públicos e semipúblicos. Então a gente usa como referência os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem 190 mil pontos. Ainda está muito aquém de quem comanda esse mercado, que é a China. A China tem 19 milhões de pontos. Nossa. Então, assim, é diferente quando um país ele fala, vamos adotar esse mercado e a nossa frota, os nossos carros vão ser elétricos. Então, quando você tem o Estado fazendo isso, colocando pontos, né, estrada, tudo é propício para isso, é diferente. O Brasil não tem essa infraestrutura. Facilita bastante, né? Sim. A venda. E como é que você vende um carro assim, você vê o seu cliente potencial para isso? Como é que você começa a venda? Dá uma dica pro pessoal que tá te assistindo e quer ser um grande vendedor, igual você. A gente começa, lógico, com a abordagem. Você abordar bem o seu cliente, ser simpático, porque primeiro para o cliente ele te dar atenção, ele te ouvir, ele tem que gostar de você. Então primeiro o cliente gosta de você, para ele te dar atenção e ouvir, e aí ele acreditar. Claro que tudo isso tem que ser de forma genuína. Sim. Após isso é a sondagem, você fazer boas perguntas para você realmente entender a necessidade do cliente. Aquela necessidade que o cliente tem e o cliente sabe que ele tem, e até mesmo aquela necessidade que o cliente tem, mas ele não sabe que tem. Essas são umas 3 dicas para vender mais. 3 dicas para vender mais. Você trabalhar os 3-10. O que seria os 3-10? A maioria dos vendedores, eles focam em vender o produto. Só que você tem que imaginar que você transferir um grau de certeza. Então, eu vou transferir o meu grau de certeza para o meu cliente, que o meu grau de certeza é 10. Então, imagina que existe um contínuo de certeza, onde 0 é absoluta incerteza sobre o produto, 5 de incerteza e 10 eu tenho absoluta certeza do produto. Certo. Só que não é só o produto. A gente tem que transferir essa certeza para o cliente sobre o produto, sobre a empresa e sobre o vendedor. Porque se você vende só o produto, o cliente pode falar, o produto é bom para mim. Sim. Mas eu não gostei desse vendedor e eu também não confio nessa empresa. Ou então essa empresa é boa, mas eu não gostei do vendedor e eu acho que o produto não é para mim. Então você tem que trabalhar tudo isso junto. Vender o produto, se vender para o cliente e vender a empresa. Bacana. E também, se você começasse hoje do zero, como é que você começaria? O que você faria? Eu não acho que eu não faria nada diferente. Começaria fazendo o que eu fiz, buscando referências, livros, estudando. Hoje a internet é um facilitador. A minha infância, como eu mencionei,
Minha mãe criou a gente sozinha, então eu tive referência da porta para dentro, né? Como você ter um bom lar, como você ter um lar carinhoso, isso eu tive. Agora, aquela referência da porta para fora, que é você sair, conquistar, buscar, eu busquei referências, né? E quais são as suas referências? As minhas referências foram livros, foram professores de artes marciais, foram gestores, colegas de trabalho. Então, sempre me espelhando em quem estava fazendo um bom trabalho, tendo um bom resultado, modelando ali no início, né? Entendi. E para encerrar, como é que você se vê quando você era criança para o Júlio de agora? Olha, eu tenho bastante coisas para conquistar, tenho muitos sonhos, muitos projetos, mas eu acredito que eu estou no caminho certo e eu acho que o Júlio da minha infância ficaria feliz com o Júlio de hoje. E daqui para frente, quais são os projetos que você acha que vai render mais dinheiro, que você vai crescer mais? Quais são os? Olha, eu me vejo daqui a alguns anos, claro, com a minha loja de carros, com a minha agência de marketing, que eu tenho uma sociedade hoje rodando bem, ela já funciona, mas já tem clientes, né? Ela já rodava, mas a sociedade começou recentemente, que é a Kaki Agência, então eu imagino ela mais concreta, mais estabilizada. Casado, com filho? Casado com filho, lógico, com a minha família, né, Vitória? Tá certo, é isso aí. Então, você quer dar alguma dica para uma pessoa que está te vendo e quer ser um bom vendedor? Fala direto com o seu público. Olha, para você ser um bom vendedor, eu acho que tem que ter mais profundidade no que você faz, mais autenticidade, não comprar essa literatura barata, porque hoje a gente escuta muito como você parecer que é inteligente em tantos minutos de conversa, como você parecer que está interessado no problema do cliente. Você não tem que parecer, você tem que realmente ser. Né, um dos maiores retóricos, né, e a retórica ela é um pouco diferente da oratória, porque a oratória é para você falar bem, com eloquência. Sim. A retórica é para você falar bem, mas com o objetivo de convencimento. E um dos maiores nomes disso é o Aristóteles. Ele defendia que para você vender, você tem que trabalhar 3 coisas dentro do seu discurso. Que é o ethos, que é a sua credibilidade como orador. Pathos, que é você trabalhar a emoção, estimular as emoções do seu ouvinte. E logos, que é a lógica, a racionalidade do que você está falando. Só que o curioso é que dentro do ethos, dentro dessa credibilidade, você tem que trabalhar algo que chama eunoia, que é você ter uma boa intenção. Então eu acho que falta um pouco disso, né? Eu acho que os vendedores têm que ter um pouco mais disso, de você realmente, genuinamente querer resolver o problema do seu cliente. E desenvolva as suas habilidades de venda, porque todo mundo vende. A sua profissão é do quê? Então, se você vende... se você é dentista, parabéns, você vende saúde bucal, né, estética, autoestima. Todo mundo é vendedor. E sua parte religiosa, fala um pouco dela. O que te ajuda no seu trabalho? O que me ajuda no meu trabalho, não só no meu trabalho, mas em toda a minha vida, é a minha base espiritual, que é a base de tudo. Eu conheci a Seichonoi há 10 anos atrás, que ela é tanto uma filosofia de vida como uma religião, não tem nenhum critério sobre isso. Nasceu em 1930 no Japão, uma filosofia positivista, e ela é a base de tudo. Para você vender, claro que você vai vender mais se você estiver num estado mais fortalecedor, mais alegre, mais grato, mais otimista, esperançoso, mais entusiasmado, com mais paz de espírito. E o que vai te dar tudo isso? A sua espiritualidade fortalecida. E vai ajudar no trabalho. No trabalho, na vida dentro do seu lar, né? Com seus amigos, com tudo. Maravilha. É isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer deixar pro final, que você quer falar? Não, só mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, né? E mais seus familiares, para sua meus mãe. Familiares, um beijo que eu tenho certeza que vão estar todos me assistindo agora. Minha mãe, meus irmãos, minha filha Manuele, todo mundo lá em Goiás. Grande beijo e abraço para vocês. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio, de mais um programa, com um grande vendedor de carros, uma pessoa maravilhosa. Vamos lá conhecer. Só posso falar 2 coisinhas? Claro. 2 dicas. Quem quer comprar um carro com segurança,
procure a Aurora Multimarcas e se você quer que a sua equipe venda mais, me chame para um treinamento de vendas para sua equipe. Aí, maravilha. Vamos lá, como é que é? Dá o like? Dá o like, compartilha, compartilhe. Comentem, o que vocês escreverem lá a gente responde, né? Exato. Júlio. É isso aí, pessoal. Até mais então. Tchau, tchau.